Então, pessoal, continuando aqui as nossas resoluções, a questão número 57 é da UFLA de Minas Gerais. Essa questão vocês têm no livro didático de vocês, tá? Tópico de física. Então, a questão diz o seguinte, ó, um caminhão guincho em movimento retilíneo numa pista horizontal, ele tem aceleração constante com intensidade A. Então, aceleração A. Ele transporta uma carga M, que está sendo indicada aqui, tá? Essa cargazinha azul M, sustentada por uma corda leve presa à traseira. Nessas condições, o pêndulo é constituído pela carga e a corda. Ele permanece deslocado em um ângulo θ, como você observa aqui, em relação à vertical. E aí ele quer saber o seguinte, sabendo que a gravidade G, né, a intensidade da aceleração da gravidade, e nós sabemos que o seno de θ vale meio, 1 sobre 2, e o cosseno vale a raiz de 3 sobre 2. Ele quer saber qual é a alternativa que traz o valor correto dessa aceleração, ou seja, nessas condições, qual é o ângulo, né? Enfim, nós vamos calcular aqui qual é a aceleração, tá? Nós temos um ângulo, nós temos uma gravidade, esse objeto está em movimento, e aí nós precisamos descobrir então qual é essa aceleração para garantir essas condições, que esse ângulo tem esse seno de meio e consequentemente um cosseno de raiz de 3 sobre 2. Então nós montando aqui o nosso sistema, nós temos o seguinte, tá? Nós colocamos aqui na lateral, nós temos aqui algumas propriedades, ó. Se você pegar o objeto para baixo, ele tem aqui a força peso, tá? Indicado por esse vetor P, apontando para baixo. Como ele está preso, né, ele tem na diagonal, né, essa força, como você está vendo aqui em preto, isso aqui em vermelho, né, uma força de tração. Essa força de tração é dividida em duas componentes. A componente na direção de X, que é a direção do movimento do automóvel, e na direção Y, ou seja, para cima. Como esse objeto não está se movendo nem para cima e nem para baixo, significa dizer então que essa tração Y ela é igual à força peso. E aí nós temos isso aqui. Tá? A tração Y ela é igual à força peso. E quem é a força peso? É a massa vezes a gravidade. Então, a tração Y é igual à massa vezes a gravidade. É uma coisa que nós já temos aqui. Em relação à tração de X, quem é essa tração de X? Ora, a tração de X é exatamente... Tá? A tração de X é exatamente quem? A força resultante. É a única força que sobrou que está indo na direção do movimento. Já que ele não tem para cima nem para baixo, se anula, sobrou apenas a componente na direção X. Então, essa componente na direção X é equivalente à força resultante. E quem é a força resultante? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, Tx é massa vezes aceleração. Quem é a tangente de um ângulo? Pessoal, a tangente de um ângulo, nesses casos aqui, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O ângulo está aqui. Então, o cateto oposto é o Tx. O adjacente ao ângulo é o Ty. Então, a tangente de θ é Tx sobre Ty. Tá? E quem é o Tx e quem é o Ty? Ora, quem é o adjacente? O adjacente é o seno. O oposto é o seno e o adjacente é o cosseno. E quem é Tx? Tx é massa vezes aceleração, como foi mostrado aqui. E quem é o Ty? Ty é a massa vezes a gravidade. Enfim, a tangente é o seno sobre o cosseno e ele também é o cateto oposto sobre o adjacente, que é massa sobre gravidade. Aqui massa vai embora com massa, o que sobrou foi o A sobre o G. Tá? Então, o seno foi dado na questão é meio, tá? O seno é meio. Embaixo, né, que é o cosseno, é 3 sobre 2, tá? Tem lá na questão. É 3 sobre 2. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Pera aí, ficou mal feito 2. Tá? Então, embaixo é um 2. Raiz de 3 sobre 2.
Então, o que eu posso fazer? Se eu quero saber quem é o A, eu vou isolar. É só pegar o G, que está aqui embaixo, e passar para o outro lado. Então, a aceleração é esse valor. Tá? É a raiz de 3 sobre 3 vezes a gravidade. Das alternativas que foram dadas, é a letra C. Tá? Aceleração é a raiz de 3 sobre 3 vezes a gravidade. Tá? Então, essa é a resposta da nossa questão número 47.